Olá, seja bem-vindo ao programa OAB Nacional. E hoje você vai ver a continuação da cobertura do maior evento jurídico da América Latina. Hoje vamos prosseguir com a cobertura do evento que marca a história da advocacia, a 22ª Conferência Nacional dos Advogados. O primeiro dia de painéis da 22ª Conferência Nacional dos Advogados foi destaque pelos temas atuais e relevantes, não só para os advogados, mas também para toda a sociedade. Reforma política, advocacia e direito civil foram os pontos em discussão. Confira! Juristas discutiram a reforma política e democrática, financiamento de campanhas eleitorais e direito eleitoral. Grandes nomes compuseram a mesa, como os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, Henrique Neves e Edmar Gonzaga Neto. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, ressaltou a importância do tema, destacando a ordem como protagonista da reforma política. Vimos na abertura da conferência qual que é o tema deste momento de nosso país. E vimos o ministro da Justiça, o vice-presidente da República, o presidente do Supremo, todos em uma voz só, dizendo que a Ordem dos Advogados do Brasil deve ser protagonista da reforma política do nosso país, que deve acontecer no primeiro semestre do próximo ano. E efetivamente vamos sim realizar essa reforma política democrática. Quero aqui emprestar todo o apoio da advocacia brasileira, da diretoria do Conselho Federal, à reforma política. A presença nesse painel é para trazer apenas este apoio e agradecer a forma como que todos que compõem a Comissão da Reforma Política vêm atuando nesse setor. Já no painel Advocacia e Direito Civil, o ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, abriu as discussões em torno de advocacia e direito civil. Para ele, o tema adimplemento substancial das obrigações, adotado pelo Código Civil, significa um modelo binário em relação à extinção das obrigações, que compreende o adimplemento e o inadimplemento, o que, segundo ele, não é suficiente para solucionar hipóteses como aquelas nas quais a prestação foi cumprida em sua quase totalidade. Especialistas que tratam desde as conquistas das mulheres nos últimos séculos até a diversidade nos escritórios de advocacia se reuniram no primeiro dia da conferência para debater sobre o fortalecimento da democracia brasileira por meio do protagonismo da mulher na sociedade e pela efetivação dos direitos previstos na Constituição de 1988. A violência contra a mulher, experiências na emancipação e representatividade feminina na política foram temas discutidos no painel sobre o caminho para o fortalecimento da democracia brasileira, sendo a mulher a protagonista. A conselheira federal da OAB e presidente da Comissão Especial da Mulher Advogada, Fernanda Marinella, abriu as palestras, fazendo uma retrospectiva e evolução das conquistas das mulheres. Ela destacou o reconhecimento de valorização da mulher brasileira e a importância da discussão do tema. Nós temos a chance de participar, nós temos a chance de ocupar e assim estamos fazendo. A mulher vem ascendendo cada vez mais rápido aos cargos de diretoria, aos altos cargos do Estado brasileiro. A evolução é lenta, é gradual, mas ela é e está acontecendo. É inevitável que essa discussão aconteça. Nós precisamos discutir, rediscutir e discutir mais uma vez este assunto para que efetivamente a igualdade de gênero ela se torne uma realidade, ela se torne concreta no nosso país. A Constituição de 1988 foi considerada pela conselheira como a Constituição mais democrática que o país já teve. Entretanto, ainda não é executada na prática. Essa é uma Constituição que com certeza traz à mulher toda a sua oportunidade. Mas ela precisa se tornar real e não pode virar um mero pedaço de papel.
Fernanda Marinella considera a Conferência Nacional como parte da história da Ordem e comemora as conquistas de um painel sobre as mulheres. É a primeira vez que as mulheres têm um painel na conferência. Então essa realmente é uma novidade e nós discutimos e debatemos inúmeros assuntos importantes para a mulher e definimos quais os nosso caminho, né? Definimos o nosso foco, qual é a nossa trajetória daqui para frente. O presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, participou do debate e destacou as iniciativas da Ordem para a maior representatividade das mulheres na sociedade e na OAB. Citou o apoio da OAB para o estabelecimento de cotas para as mulheres nas eleições internas, para a restituição da Comissão da Mulher Advogada e para a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Sem dúvida alguma, foi um passo importante que a Ordem dos Advogados do Brasil cumpriu ao ingressar no Supremo Tribunal Federal como amicus curiae, defendendo a constitucionalidade desta lei. No segundo dia da 22ª conferência, foram apresentados de forma simultânea 16 painéis que abordaram temas como sistema carcerário e direito penal, previdência e valorização do trabalho. O sistema penitenciário foi debatido sob a ótica do direito penal, com palestras sobre a progressão do regime e a realidade brasileira. A coordenadora-geral do Fórum de Conselhos Penitenciários dos Estados, Maíra Fernandes, lamentou o fato da execução penal ser discutida apenas com impacto midiático diante de alguma tragédia e destacou a importância de se ter um debate mais aprofundado do tema. Não há políticas públicas para egressos do sistema prisional. Não há políticas públicas fortes de empregabilidade, de incentivo a essa empregabilidade dentro e fora do cárcere. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, criticou o preconceito, a falta de assistência e as condições subhumanas nos presídios brasileiros e afirmou que a OAB está disposta a contribuir na solução destes problemas. Fiz questão de me fazer presente neste painel porque considero a questão penitenciária brasileira uma das mais graves questões do momento do nosso país. Porque hoje nós não temos o respeito mínimo aos direitos da pessoa humana, nós não temos um sistema penitenciário que cumpre com a sua função de ressocialização, nós não temos uma sociedade acolhedora dos que foram presos, mas uma sociedade preconceituosa em relação a eles, e temos um dos maiores índices de reincidência do mundo. Que a OAB Nacional está à disposição de toda a sociedade brasileira para contribuir na superação desse problema. Não basta detectar o problema, mas buscar solucionar. Eu acho que nós temos que ter tolerância zero com desrespeito ao direito dos presos. Tolerância zero com o fato de ter um preso indevidamente detido. Essa que deve ser a tolerância zero em favor do ser humano, que a rigor será em favor da sociedade brasileira. No painel sobre previdência e valorização do trabalho, os juristas contestaram o atual sistema previdenciário do país. A questão da manutenção do valor real dos benefícios previdenciários e da desaposentação foi abordada pelo desembargador do TRF, Rogério Favretto. Ele relatou que 2 decisões são priorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele defende, faz uma modulação que ele sinaliza que essa decisão, aí estou entendendo que ela tem efeitos ex nunc, seria após 180 dias, ou seja, me parece que tudo que pediu vai aí a parte ruim, que não valeria, ou seja, como ele na sustentação do seu voto, eu assisti pela TV, ele dá a entender, não tinha previsão, não tinha regulamentação, então eu tenho que agora, dentro desse equilíbrio isonomia, eu estou criando uma regulamentação, criando uma conformação desse instituto e eu tenho que dar uma previsibilidade futura. Então ele dá esse efeito ex nunc, que seria o prazo, e aí ele faz 2 mistos. Primeiro, ele, em respeito à isonomia, à independência e harmonia dos poderes, ele dá um prazo nesses 180 dias para o legislador regulamentar o instituto. Ou seja, não precisa ser da forma que ele decidiu, mas ele pode disciplinar. É uma oportunidade. E a outra razão seria para que a União e o INSS pudesse se organizar quanto à operacionalidade e também quanto à questão de custeio financeiro, orçamentário dessas questões. Me parece que essa decisão que está se encaminhando o Supremo, dentro da tutela de um direito social previdenciário, o Supremo abriu um diálogo equilibrado, me pareceu, né,
porque ele faz uma interpretação sistemática e teleológica para suprir uma lacuna legislativa do Instituto da Desaposentação. Com oportunidade, por um lado, legislativa que o Congresso possa disciplinar, mas disciplinar dentro de uma conformação que ele já sinaliza nisso, né, porque, embora o Congresso tenha total autonomia, mas dá a entender, se sair muito fora do quadrado, nós podemos depois dar uma enquadrada, né, do ponto de vista de alguma ação direta na inconstitucionalidade. E que vai respeitar o equilíbrio entre as contribuições previdenciárias e a contrapartida na fruição futura dos benefícios. E daqui a pouco você vai ver. 22ª Conferência debate novo Código de Ética da Advocacia. Voltamos em instantes.